Chegou a hora de fazer o nono cubo da minha tabela periódica gigante, e o elemento escolhido pela maioria de vocês foi o bismuto. A quantidade que eu tinha dele era muito baixa, cerca de 20 gramas, só que meu amigo Bounty Breaker me enviou uma boa quantidade dele, até com um pedaço de uma espada, que originalmente se parecia com outra coisa bem estranha. Alguns metais são transformados em lâminas quando martelados, mas o bismuto se quebra facilmente sob o mínimo de choque mecânico, se esfarelando. Ele é o metal mais diamagnético que existe. O diamagnetismo é uma propriedade dos materiais de serem repelidos na presença de campos magnéticos. É um efeito quântico que existe em todos os materiais, mas é tão fraco que não é perceptível quando o material é ferromagnético ou paramagnético. Dá para fazer a levitação magnética com ele, montando um aparato com ímã no suporte, pedaços de bismuto e pipetas de Pasteur, que são utilizadas para ajustar mais facilmente o espaço de se colocar o ímã de neodímio. Depois é só ir ajustando, com extrema paciência, em um processo bem demorado, que custou mais de 4 horas para finalmente conseguir levitar o ímã, que girava a todo momento por causa da ausência de atrito com as placas e do baixo atrito com o ar. Só por esse trabalho, acho que mereço seu joinha. O bismuto é resistente ao ataque ácido e só é corroído pelo ácido sulfúrico concentrado e pelo ácido nítrico, e resiste ao ácido clorídrico. Resistência que só é quebrada adicionando uma solução de peróxido de hidrogênio, onde é formado o cloreto de bismuto em meio ácido, substância que obtive a fim de fazer o primeiro teste da chama do bismuto da internet, colocando papel alumínio na solução ácida de cloreto de bismuto, mostrando o espectro azul do bismuto, que é bem difícil de se obter, pois é bem clara. Só que preciso de alguns cristais de bismuto para o meu cubo da minha tabela periódica. E aqueci o bismuto, que apresenta um ponto de fusão bem baixo em 271 graus Celsius. Quando aquecido, ele produz uma fina camada de óxido, que reflete as cores do amarelo ao violeta. Essas cores aparecem devido às diferentes espessuras das camadas de óxido. A estrutura em espiral e escalonada desses cristais obtidos são o resultado de uma taxa de crescimento maior das bordas externas do que das bordas internas durante o resfriamento lento do bismuto. Já que conhecem o bismuto, chegou a hora de fazer o cubo de resina da Ohana, a resina utilizada nos cubos da minha tabela periódica. O link para os produtos dela está no meu perfil. Depois que a primeira camada de 3 centímetros secou, coloquei um pouco de resina e mergulhei as peças dentro, pois sabia que iriam se formar bolhas dentro das cavidades. Após mexer bem, estourei as bolhas com isqueiro maçarico. O mesmo procedimento foi feito com todas as outras peças. Então foi só colocar o restante da resina e deixar secar por um dia. Após 6 dias de experimentos e da confecção do cubo, temos o nono cubo da nossa tabela periódica, de um metal bem esquisito, que até se parece com não metais. Agora podem comentar qual desses elementos vocês querem que seja o próximo. Gostou? Me segue!